Você sabia que a sua voz pode revelar muito sobre a sua história? A voz funciona como uma espécie de impressão digital. De fato, não existem vozes iguais no mundo, e por mais que existam imitadores ou vozes muito parecidas, cada voz tem uma singularidade, algo único, inerente somente ao dono daquela voz. Eu sou Jerônimo Feitosa, cantor, professor de canto e instrutor de consciência corporal para músicos. No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão sobre como o nosso desenvolvimento, o nosso contexto social e o nosso psiquismo tem um impacto significativo na nossa produção vocal, na maneira como nos comunicamos e até nas dificuldades que talvez possamos ter em acessar alguma região da nossa voz ou acessar algum tipo de dinâmica vocal que seja difícil por algum motivo que a gente não conhece. Importante saber que com uma técnica vocal adequada, um trabalho dirigido e um pouco de autoconhecimento, é possível compreender determinados bloqueios que afetam a maneira como nós estamos falando ou cantando, e assim eu ter consciência e escolher um caminho diferente rumo ao nosso objetivo. Então fica comigo após a vinheta e não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. O jeito que a gente se expressa vocalmente, que fala ou que canta, sem necessariamente ter um trabalho de técnica vocal, traz muito do nosso desenvolvimento desde lá da infância. Da maneira como nossos familiares conversavam, como nós começamos a imitar os sons, depois o nosso contexto social na escola, as nossas emoções, as nossas crenças, a nossa cultura, nosso idioma e, claro, também a nossa fisiologia, que é parte desse conjunto de elementos que fazem a nossa voz ser o que é hoje. E num exemplo prático, digamos que você vem de uma família em que todas as pessoas são muito falantes, falam alto, como se estivessem gritando. Existe uma tendência que você também, em vários momentos, tenha uma voz que fale alto, que se expresse em um grande volume. Já se você aprendeu que você deve ser uma pessoa contida, polida, fale baixo, não atrapalhe, é possível que talvez você se acostume a sempre vincular ser educado a um tom de voz mais leve, menos reverberante, e você fale dessa maneira. Outro exemplo, alguém que aprendeu que precisa se expressar com uma voz forte, de líder, talvez tenha um som que seja muito denso. Em outro exemplo, alguém que aprendeu que para se expressar, se sentir ouvido, necessita falar sempre com uma voz firme, forte e quase gutural ou de muito peito, tende a falar usando esse recurso. Esses foram alguns exemplos práticos para você perceber que a nossa voz é característica de um grande aprendizado que veio com o nosso desenvolvimento ao longo da vida e que vai se modificando ou se sustentando pelas experiências que nós continuamos tendo. E além do nosso contexto de vida, nós também precisamos pensar sobre a nossa voz no momento presente. Isso significa que o nosso estado geral vai refletir o uso da nossa voz. Se eu passei por um grande susto, é possível que minha voz fique trêmula, ou se eu estou com uma raiva muito grande, é possível que a minha voz esteja bastante tensa, muitas vezes a ponto de doer a garganta. E da mesma forma, se eu estou num estado de alegria, de leveza, eu posso continuar até falando forte, se esse é o meu jeito, mas é muito possível que a minha voz também apresente um estado de leveza que reflete a minha alegria. A grande diferença é que, quando nós temos pensamentos densos ou vivemos emoções densas, esses estados acabam gerando tensões excessivas no nosso corpo. E essas tensões vão refletir diretamente na maneira como nós respiramos e como falamos
ou cantamos. Já quando nós temos um estado de leveza, de presença, e reconhecemos que determinados bloqueios ou traumas, seja lá como você chame, podem estar atrapalhando a nossa voz, nós começamos a tomar consciência e essa consciência permite a abertura de um espaço para que eu faça escolhas mais acertadas rumo ao meu objetivo. E por falar em bloqueios, agora eu gostaria de comentar sobre alguns casos de pessoas que podem ter alguns problemas vocais, não no sentido de saúde, mas no sentido de uso da voz. É o caso de pessoas que desafinam. Parafraseando a professora Francesca Della Monica, que é uma das principais pesquisadoras de voz no mundo, ela diz algo mais ou menos assim: os afinados todos afinam igual, todos afinam da mesma maneira, mas os desafinados, cada um desafina à sua maneira. Isso porque o ato da desafinação revela muito sobre lugares que não estão conseguindo ser acessados por esse cantor. Quando nós desvendamos esses lugares, o processo de afinação fica muito mais fluido, mais leve, mais ágil. E não se trata apenas de uma construção do seu ouvido. Se uma pessoa não teve musicalidade na infância, falando de um adulto especificamente, ou se essa pessoa tem um problema de processamento auditivo, que é algo mais específico e inerente à área da saúde, da fonoaudiologia. Mas, em geral, quando uma pessoa desafina, isso tem muito a ver com algo relativo à sua história. Até a própria musicalidade ou a ausência dela está nesse conjunto de elementos que fazem parte da produção sonora. Uma outra curiosidade é alguém que sempre fala muito fraquinho. Essa pessoa que fala ou canta com uma voz super soprosa, ela pode ter algum bloqueio, algum receio de se expressar mais ativamente. Para vencer esse bloqueio, ela precisaria pensar, por exemplo, que o seu ato de falar precisa ser um ato de bravura, um ato de ruptura, um ato até de má educação, dependendo do contexto que essa pessoa aprendeu. Ou ainda, aquela pessoa que tem dificuldade em chegar nos agudos de sua voz. Normalmente, acessar esses lugares desafiadores diz respeito não apenas a uma desorganização com relação à sua técnica vocal, mas também há uma série de pensamentos intrusivos, fruto de suas memórias, de suas crenças, aprendizados, etc. Quando a gente faz um trabalho de técnica vocal, é importante que o professor também observe essas questões, porque é muito fácil perceber se é somente uma deficiência técnica, uma atualização sobre movimento, sobre ajustes vocais, ou mesmo um treinamento de aumento da sua tessitura ou de maior tonificação muscular, ou se por trás dessa questão que apareça na voz tem algo relativo a uma falta de autoconhecimento ou a uma história até conhecida e que o aluno não conseguiu encontrar ferramentas para sobrepor essa dificuldade. O trabalho de técnica vocal precisa passar por um trabalho de consciência corporal. E lembrando que nós não somos seres inseparáveis, mente e corpo. Existe aquilo que a gente chama de unidade psicofísica. Como diria Frederick Matthias Alexander, o pai da técnica Alexander, você traduz tudo, seja físico, mental ou espiritual, em tensão muscular. A grande questão é que essa tensão muscular precisa ser adequada, precisa ser eficiente, junto a um conjunto de movimentos coordenados que vão reger uma postura mais organizada e que vai facilitar com que eu use a energia necessária com o meu corpo e com a minha mente para a execução daquele movimento. Isso vale para que eu tenha uma voz mais livre
ou que eu simplesmente consiga lavar uma louça sem que doa os meus punhos. Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo sobre a sua recepção desse conteúdo, ou se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida que você gostaria de compartilhar, eu vou ter o maior prazer em ler. Até o próximo vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal, curta, ativa o sininho para as notificações. É muito importante para mim que o YouTube reconheça esse conteúdo como algo de valor e assim entregue organicamente para mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.